Oiê, essências abençoadas, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um de terapia, porque uma boa conversa é sim uma forma de terapia. E no vídeo de hoje eu quero dar um relato, mais um relato meu particular, de uma viagem astral que eu fiz, né? Desde que eu comecei a praticar meditação, a me conectar com quem eu sou em essência, com a minha centelha divina, com o meu eu, né, interior, com a minha voz superior, com a minha super alma, enfim, cada um dá um nome, eu venho passado por algumas viagens, né? E no começo, a primeira vez que eu senti, eu achei que, falei, meu Deus, tô ficando doida, o que tá acontecendo, né? Porque eu tava meditando em casa, eu não morava aqui na minha sogra ainda, né? Eu tava sentada no sofá, meditando em casa ali, bonitinho, fazendo Ho'oponopono, com os olhos fechados, bem concentrada no que eu tava fazendo. E de repente eu senti meu corpo, sabe, eu tava ciente de que eu tava ali sentada, eu, Gisele Matéria, tava sentada, mas o meu corpo girava, assim, girava. E aí eu comecei a ficar tonta, eu abri o olho, com um pouco de dificuldade, abri o olho e falei, nossa, que doido. Aí fui conversar com algumas pessoas, e aí elas estavam me explicando que eu estava começando a passar por viagem astral. Eu achei isso muito fantástico. Essa foi só uma de várias que eu tive, mas eu aprendi a controlar a respiração, a ficar calma e entender que o que eu estava experienciando, que o que eu estava vivenciando ali foi uma viagem astral. Mas hoje eu quero falar de duas que eu tive, uma dormindo e outra acordada, que foram mágicas, assim, sabe? Que eu achava que era coisa de filme, assim, né? Porque eu entendo que eu estou num processo de expansão de consciência, que tem muita coisa para aprender, muita coisa para evoluir, muita coisa para descobrir, muitas viagens ainda para se fazer, mas ler é uma coisa. A prática, você vivenciar, é outra completamente diferente, né? E a primeira que eu quero falar, assim, para vocês, que foi de um sonho, que eu sonhei que eu era o universo, eu sonhei que eu era o todo, eu sonhei que eu era amor, eu era paz, eu era alegria, eu era felicidade, eu sonhei, gente. Eu não tinha matéria, não, sabe, eu tava consciente de que eu levantava as minhas mãos para olhar, mas eu não via minha mão, eu não via minhas pernas, eu não via meu corpo, eu não via nada. Eu via um universo tão lindo que nas revistas, nos livros que a gente estudou sobre o universo, não chegava aos pés. Era um infinito de cor, um infinito de estrelas, um infinito de planetas. Tinha um planeta azul, que não é o azul do nosso planeta Terra, que não é o azul... gente, não tem palavras para descrever. E eu sei que era um sonho, primeiro porque eu acordei depois, e duas coisas estavam nesse sonho que não era daquele lugar, né? Não tinha o Paulo, não tinha o Paulinho, não tinha minha sogra, não tinha minhas amigas, não tinha minha família, não tinha nada, não tinha. Só tinha paz, só tinha muito amor. Mas tinha dois objetos nesse lugar que eu sabia que era como se eu estivesse conversando comigo mesmo, que era o sofá, que eu era apaixonada pelo sofá que eu vendi quando eu mudei aqui pra casa da minha sogra, e a blusa predileta do meu filho. Então tava o sofá do meu lado e aquela blusa. Então eu olhava pra baixo assim e eu via o sofá e a blusa. Eu falava, meu, isso daqui não faz parte desse universo. Mas, e não me incomodou. Eu não lembro quanto tempo foi de sonho, mas assim, eu lembro que quando eu acordei, eu chorava de emoção. E eu acordei, era umas 8 e pouco da manhã, eu acordei o Paulo, e o Paulo! Paulo, eu acabei de ter um sonho, meu, surreal. Mas, gente, foi falando assim, palavras, não dá para descrever, de tão mágico que foi. Aí eu contei para ele desse sonho, e aí ele fica, meu, que viagem é essa? E eu sempre, quando eu tô com problema no meu joelho, eu costumo tomar chá de gengibre com meio limão espremido para mim dormir, porque ele alivia bastante a dor, né? E aí o Paulo ainda brinca comigo, meu, que chá é esse que você tá tomando, que você anda fazendo essa viagem esquisita? Ele fica, que viagem é essa? E aí eu contei depois pra minha sogra, na hora do almoço, e minha sogra falou que tem um livro, que ela ainda não achou, um livro do John Lennon, que o John Lennon fala que ele teve uma viagem dessa, um sonho desse, que depois desse sonho, a vida dele foi se transformando, né? De uma maneira assim que em palavras, só lendo no livro, eu não posso falar porque eu ainda não li, mas eu vou ver se eu consigo ler esse livro para poder entender, porque minha sogra se emocionou. Todo mundo que eu conto essa história desse sonho se emociona porque foi muito surreal. Ok, isso foi um sonho. Óbvio, né, que
que a gente quer mais, né? A gente quer experienciar. Foi algo tão, tão mágico que eu falei pra minha centelha divina. Eu falei, eu quero de novo. E eu fiquei pedindo. Eu falei, eu quero de novo, eu quero de novo. Só que quando você fica na ansiedade, quando você fica naquela espera, quando você fica na angústia, não vem. Porque você tá na espera, né? Você tá ali, vai ser hoje, vai ser hoje, vai ser... E não ia. E o sonho, eu tava relaxada, né? Tipo, eu fui deitar, fui dormir, fiz meus mantras, minhas orações, tudo bonitinho, deitei e dormi. Então eu sabia que pra mim experienciar isso de novo, porque eu falei pra ela, falei, centelha, eu quero experienciar, mas eu não quero estar dormindo, eu quero estar acordada. Só que eu fiquei na espera, então demorou pra chegar. Ok, passou um tempão, gente, passou um tempão. Uma amiga minha fez aniversário e me convidou pra mim no mesmo barzinho que ia estar a turma toda pra gente celebrar a festa de aniversário dela. E eu fui sozinha, o Paulo me levou, ele tava trabalhando, eu não podia ficar, ele só foi me levar, depois eu fiquei lá com as meninas e a gente tava naquele bate-papo. E é um barzinho gostoso, numa outra cidade que tem aqui perto, muito gostoso, muito bacana. E tinha música ao vivo, e era violão, o rapaz tava tocando, nossa, toca muito bem mesmo. E aí ele tava tocando lá e ele começou a tocar uma música do Capital Inicial, que eu sempre esqueço o nome da música, eu sempre esqueço. Mas ela fala Só Chove, sabe? Aquela, se um dia eu pudesse ver... Eu não sei cantar, tá? Mas é essa música, meu passado inteiro. E aí ele começou a gente já tava num clima muito gostoso ali, eu e as meninas, as amigas da minha amiga, a gente celebrando a vida dela, falando de coisas legais. Sabe aquele clima relaxado quando você não pensa em nada? Você simplesmente desconecta do mundo, assim. E tava todo mundo em volta na mesa, conversando. E aí eu coloquei a mão assim e comecei a escutar a música. E aí ele, se um dia eu pudesse ver... E de repente eu parei de falar com as meninas, todo mundo se juntou ali pra conversar. E eu tava na mesa, tinha gente na minha volta. Mas eu parei assim, fiquei, sabe? Quando você para assim, aí ele começou a cantar e eu fechei o olho. Aí eu fechei o olho, respirei fundo e eu fui de novo pro todo. Eu fui de novo pro universo. Eu experienciei tudo, ciente de que eu, Gisele, matéria, por isso que eu falo, eu não sou Gisele, eu estou Gisele. Eu, Gisele, matéria, tava ali, no bar, naquele restaurante, celebrando o aniversário da minha amiga, né? Mas a minha alma, o meu espírito, seja lá, cada um dá um nome, foi. E eu tava assim, gente, quietinha, assim, com os olhos fechados, escutando aquela música entrar. Se o meu corpo virasse sol. Gente, muito louco. Aí eu fui pra lá, pro todo, viajando, com os olhos fechados aqui na Terra, mas lá o meu corpo, a minha mente. E eu venho naquele mundo de estrelas, aquele mundo de cores, de paz. Gente, mas é uma paz. Uma paz. Não tem briga, não tem confusão, não tem, é uma paz, é um amor, é uma tranquilidade que é mágico de se viver, sabe? E o mais louco foi que eu tava acordada, tipo, eu tava no meio de um bar, música ao vivo, um monte de gente falando, e eu tava tão relaxada, eu tava tão zen, que eu fui, sabe? A minha mente foi e o corpo ficou. E aí eu tô lá curtindo tudo aquilo e eu não queria voltar. E eu só falava, obrigada, centelha, mas eu não quero voltar. Não, mas você tem que voltar. Não, eu não quero, deixa eu ficar aqui. Não, mas você tem. Aí eu só ficava, tá bom, obrigada. E aí eu voltei. A música ainda não tinha terminado. Não sei quanto tempo isso durou. Eu sei que a música não acabou, não é uma música muito longa. A música ainda não tinha terminado. E aí quando eu abri o olho, tinha uma outra amiga minha de frente pra mim, aí eu olhei pra ela, as meninas tudo conversando, eu só fechei o olho de novo e falei, gratidão, centelha. Gratidão todo, gratidão universo, gratidão Deus, gratidão sagrado, por eu poder experienciar isso. A lágrima quis escorrer, mas eu não ia deixar chorar ali, né, porque... todo mundo, o que aconteceu? Até tu explicar, né? Eu falei, não, o foco hoje é o aniversário da minha amiga, eu não posso falar isso agora, depois eu consegui conter as minhas emoções ali, quietinha ali, sabe? Eu respirei, só fiz obrigada, centelha, eu precisava disso. Gente, foi surreal. Foi de tudo que eu já experienciei, de viagem astral, de sonho, de meditação, de escutar, de ver. Essas duas experiências, tanto dormindo quanto acordada, elas foram assim... transcendental, de verdade, assim, foi algo que, por mais que eu tente descrever em palavras pra vocês, a quantidade de cor que a gente não imagina, a gente tem um arco-íris aqui, não, gente, não existe as cores que eu vi lá, não existe aqui, as estrelas, o universo, os planetas que eu vi lá, a gente nunca viu em livro, a gente nunca estudou na nossa trajetória humana,
o que eu vi lá. Eu ainda falo, gente, é quase humanamente impossível falar disso, porque foi. E eu tenho alguns grupos de estudos, e aí num dos grupos, eu conversando com o pessoal, aí o menino falou, você atingiu um estado de iluminação. Eu falei, cara, então foi isso, porque... Olha, de tudo que eu já experienciei na vida, esses 2 momentos foram mágicos. E detalhe, eu não bebo nenhum tipo de bebida alcoólica, eu não fumo nada. Então, sabe, não tomei chá, não tomei nada, porque tem gente que faz. O meu sonho, minha vontade, era participar do ritual de ayahuasca para poder experienciar isso. Mas eu acho que eu nem preciso mais. Eu acho que eu tô tão zen assim, sabe? Então eu tava aquele dia tão assim, relaxada. Eu desapeguei, eu não fiquei pedindo pra minha centelha. Eu pedi por muito tempo. Depois eu falei, chega, eu vou parar de pedir. E aí você começa na tua rotina, fazendo as suas coisas. Então eu acho que eu baixei todas as minhas existências porque eu tava num ambiente aberto, com muitas pessoas. A gente tava brincando, conversando, e de repente, gente, eu só fiz isso, eu fiz assim, fechei o olho e fui. Mas eu não imaginei que eu fosse. Eu não fiquei esperando. Sabe quando acontece? Eu sei que quando eu abri o olho, que eu vi todo mundo assim, eu só fiz gratidão, centelha, gratidão, universo, gratidão, sagrado, gratidão, todo, gratidão, meu Deus, eu precisava disso, sabe? Porque falar de um sonho é muito fácil. Ah, você sonhou, claro que você sonhou. Quando a gente dorme, o nosso corpo relaxa, as nossas existências abaixam e a gente vai para tudo quanto é lugar aí, experienciar, viver outras vidas, outros sonhos que tem um mundo paralelo, enfim. Mas ali eu tava acordada. Eu tava num restaurante, num bar, celebrando o aniversário de uma querida. Então, foi por isso que eu falo que foi surreal. Foi agora em janeiro, era para trazer isso para vocês, mas tinha outros conteúdos, acabei perdendo a voz, enfim. Tudo acontece quando tem que acontecer. O que eu quis trazer, o porquê de eu querer trazer esse vídeo para vocês, esse meu relato particular, é que se você estiver passando por algo assim, né? Nossa, eu fecho os olhos, eu vejo um mundo diferente, eu faço uma meditação, é como se eu fosse teletransportada para um outro lugar. É real, não é brincadeira isso, não é faz de conta. Isso, essa é a nossa realidade, né? A gente que busca a expansão de consciência, a gente se abre realmente para que a vida, para que o universo traga para nós aquilo que a gente tem nesse mundão aí maravilhoso de viver. E, gente, é mágico, é mágico, é mágico, é mágico, é mágico. Eu posso ficar aqui horas decifrando para vocês em palavras, em detalhes, a riqueza. Eu ainda não vou conseguir, sabe, falar do que foi a riqueza. E para todas as pessoas que eu falo, quem que tira aquele Guaraná? Ixi, que viagem é essa? Gisele tá ficando doido. Não, eu não tô ficando doida, gente, mas existe um mundo infinito de paz, de amor, que aqui na Terra, nessa nossa jornada temporariamente humana, como diz a minha mentora Maia Andrade, a gente não experienciou. E quando a gente vai pra lá, quando a gente vive o que eu vivi, a gente quer mais. A gente quer viver mais daquilo, mas não é assim que funciona, né? A gente tem uma vida aqui. E ainda falo pro Paulo, o louco é que, assim, não tinha o Paulo, o meu filho é minha vida, não tinha meu filho lá. Mas não é que era egoísmo meu só estar lá, mas era como se tudo fosse só amor, tudo fosse só paz. Sabe essa iluminação que todos falam, que se encontrou, que se achou? É o que eu busco. A minha intenção de ter o canal aqui é isso. Eu busco a minha iluminação e inspirar as pessoas para que elas busquem a sua própria iluminação. Porque depois de tudo que eu venho meditado, de tudo que eu venho estudado, de tudo que eu venho buscado e aprendendo realmente sobre se iluminar, se perdoar, se permitir, gente, a vida te surpreende. É se abrir. É sobre isso mesmo, sabe? É você se abrir para que a vida possa trazer para você tudo isso e muito mais, porque é mais do que a gente vive aqui na Terra, é mais do que essa carne. Eu me amo do jeito que eu sou, beleza, mas tem um mundo além, tem uma paz além, tem um universo além que a gente não faz ideia. Como eu disse, eu posso tentar decifrar em riquezas de detalhes, de cor, eu não vou conseguir. Eu vou falar, eu senti muito amor. Não é o amor que a gente sente aqui. Eu senti muita paz. Não é a paz que eu já senti aqui. Um dos maiores amores da minha vida, sabe, o meu filho. Eu sou apaixonada pelo meu filho. Mas é um amor que não dá pra... Não é um amor humano. Não é. Eu vou falar isso. Posso estar até falando bobagem, mas não é um amor humano. É um amor que preenche, sabe? É um amor que... Foi surreal, gente. Foi surreal. Eu queria compartilhar isso com vocês porque foi um dos momentos mais mágicos. Eu tenho momentos mágicos na minha vida.
E essa viagem astral foi um momento mais do que mágico, né? Porque eu tava acordada, ciente, Gisele, no bar, celebrando o aniversário da minha amiga, e de repente eu fechei os olhos. Respirei, eu só lembro disso, gente. Eu respirei e de repente eu tava lá. Eu tava lá no universo, no todo, naquela paz, naquele amor, naquela tranquilidade que não é o que a gente pode falar aqui em palavras, não é a mesma coisa. Se foi realmente como o meu amigo falou, Gi, você se iluminou, então gente, iluminação é tudo de bom. Por isso que eu estudo muito, eu busco muito, porque eu quero cada dia mais me iluminar, cada dia mais inspirar. Busca você também a sua iluminação, busca você também a sua paz. É um processo, né? A gente sabe que não é da noite pro dia, mas as duas demonstrações que eu tive do universo de que é um amor incondicional, que é um amor que não tem palavras para descrever, eu quero isso de novo para minha vida, tá bom? Esse foi o meu vídeo de hoje, que eu quis só trazer para vocês uma experiência, um relato de duas viagens astral. Eu já fiz várias, mas assim, as duas mais vivas assim foram essas. Essa do sonho, que eu já contei, e a acordada, que eu tava no bar celebrando o aniversário da minha amiga e eu fui pro todo, eu fui pro universo. É como se eu fosse o todo, como se eu fosse o universo, sabe? Não tinha carne, não tinha corpo, não tinha nada, era só a minha consciência. A minha consciência estava lá, a minha mente estava lá. E era mágico, transcendental, uma das experiências mais extraordinárias que eu tive na minha vida. Espero te inspirar com esse vídeo, espero te inspirar você a buscar a sua iluminação, a buscar a sua cura, a buscar a sua paz. Sabe por quê? Porque você é a pessoa mais importante da sua vida. Então seja como o sol, levante-se, brilhe e ilumine o seu mundo, porque você veio nessa vida para ser feliz. Hoje, mais do que nunca, eu entendo o porquê dessa frase. Levante-se, brilhe e ilumine o seu mundo, porque iluminar é isso, né? Você se iluminar, é você buscar a sua iluminação, é você buscar a sua paz, é você buscar. E você acha? Quando você se abre realmente, a sua verdadeira intenção é você buscar o teu equilíbrio, a tua paz, a tua cura. Olha, eu posso te afirmar com toda a certeza da vida que você consegue, tá bom? Até o próximo vídeo, meus amores. Gratidão por vocês assistirem até aqui. E eu espero mais uma vez ter plantado a sementinha da tua cura, da tua paz, do teu amor, para que você busque, para que você se ilumine, porque você veio nessa vida para ser feliz, tá bom? Beijos, tchau, tchau. Gratidão. A essência que habita em mim saúda a essência que habita em você.